programa de genéricos foi criado no Brasil em 1999 com o objetivo de melhorar o acesso a tratamentos no país. Mas há muitas dúvidas com relação à eficiência desse tipo de medicamento. E para ajudar você na hora da escolha, nós procuramos o farmacêutico Steno Lacerda, que vai explicar o que é mito e o que é verdade. Então vamos lá! A qualidade dos medicamentos genéricos é inferior aos medicamentos de marca? Isso é mito. Os medicamentos genéricos eles apresentam a mesma eficácia do medicamento de referência. O medicamento de marca prescrito pelo médico não pode ser substituído pelos medicamentos genéricos ou similares? Isso é mito. Para que ele não seja possível fazer a troca do medicamento de marca para o de referência, o médico tem que colocar por escrito na receita médica, na prescrição médica, que não é possível fazer a troca do medicamento. Desde que a receita não apresente essa observação, o farmacêutico na farmácia pode sim fazer a troca do medicamento prescrito pelo medicamento genérico. É preciso receita médica para comprar os medicamentos genéricos? Isso é verdade. Vai depender da classe terapêutica a qual pertence o medicamento. Por exemplo, os medicamentos da classe dos antibióticos, eles necessitam de prescrição médica, independente se ele é genérico ou medicamento de referência. Remédios similares e genéricos são a mesma coisa? É mito. Os medicamentos genéricos passam por testes de bioequivalência e biodisponibilidade, testes estes que garantem a eficácia de tratamento e segurança de uso destes medicamentos. E os similares não passam por esses testes, e isso não garante a eficácia e a segurança de uso dos medicamentos similares. Todos os medicamentos têm um genérico correspondente? Não, isso é mito. Existe uma lista dos medicamentos que possuem o seu respectivo medicamento genérico. Os medicamentos similares são de melhor qualidade que os genéricos? Isso é mito. Os medicamentos genéricos, por passarem por testes que garantem a sua eficácia e segurança de uso, têm uma qualidade melhor do que os medicamentos similares. Os medicamentos similares têm sempre um custo menor que o genérico? Justamente porque os medicamentos similares não passam por testes de bioequivalência e biodisponibilidade. Uma das vantagens dos genéricos é ter menor custo que outros medicamentos. É mito e é verdade. Se você comparar os medicamentos genéricos com os medicamentos de referência, esses sim, os medicamentos de genéricos vão ter um baixo custo, um menor custo do que os medicamentos de referência. Como saber se um medicamento é genérico, similar ou de marca? A diferença entre esses medicamentos se encontra na apresentação deles na farmácia. Então, por exemplo, o medicamento genérico ele apresenta na sua caixa, na sua apresentação, o G de genérico na tarja amarela. Os medicamentos de referência e os medicamentos similares, esses sim não têm uma diferença em termos de apresentação. E isso você vai ter que buscar essa diferença com o farmacêutico que está na farmácia, para saber qual é o medicamento de referência e qual é o medicamento similar.